O processo de formação das palavras. Antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, é importante que nós recorramos a um pouco de história. Naquela época, Portugal e a língua portuguesa enfrentavam uma grande influência do latim vinda dos povos romanos, império que se estabelecia na Europa naquela época. Logo depois, as grandes navegações desembarcaram em solos brasileiros e os portugueses confrontaram pela primeira vez indígenas e posteriormente negros africanos. Desses 3 dialetos formaram-se palavras e foi estabelecido o primeiro idioma oficial do Brasil, que era chamado de Banto. Mas logo depois vieram também outros negros, franceses e italianos. E com a independência do Brasil, foi declarado o português como idioma oficial. E como você pode notar, daqueles confrontos surgiram várias palavras, como foi dito. E a nossa língua passa por processos de formação até hoje. O exemplo disso é a palavra você. Os ricos, donos de grandes propriedades, diziam essa palavra dessa forma: vossa mercê. Nossos escravos falavam vós-me-cê, e desse vós-me-cê derivaram-se outras palavras. Por exemplo, vassum-cê, você. E hoje é comum a gente ouvir o C e C. Ok. Mas antes da gente começar a matéria, é importante que você entenda algumas palavras que vão aparecer durante o vídeo. Morfemas. Morfemas são as partes de uma palavra. Fonema é a menor unidade sonora. É onde fica o som, por exemplo, S. E ela diferencia as palavras. Por exemplo, exceção. O X exerce som de C. Radical vamos dizer que é o núcleo da palavra. É onde contém o significado dele. Ele é indivisível e com ele a gente pode formar outras palavras. Por exemplo, com moral, nós podemos formar moralista e moralizar. E com os exemplos do slide anterior, você pode perceber que é combinando e recombinando esses morfemas que vão surgindo novas palavras. E desses processos de formação, surgem palavras que não estão incorporadas ao dicionário. Essas palavras são chamadas de neologismos. E a gente não pode falar de neologismos sem falar de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa era um cara fluente em 9 idiomas diferentes. E ele era um médico dedicado a pessoas carentes do norte de Minas e do Nordeste. Ele escreveu vários livros no qual ele incorpora palavras ditas por aquele povo. Um exemplo deles é o livro Grande Sertão Veredas. Nele aparece 6 vezes a palavra nonada, com o sentido quase nada. No slide você pode conferir 2 exemplos de frase onde essas palavras aparecem. E além dos neologismos, nós temos outros 2 processos de formação. A derivação, ela parte de um único radical, e a composição, ela parte de mais de um radical. Dentro das derivações, nós temos a derivação prefixal, que nada mais é do que
o prefixo mais um radical. Por exemplo, com o radical por, nós podemos adicionar prefixos e formar as palavras dispor, recompor, compor e repor. Nós também temos a derivação sufixal. Ela segue o mesmo raciocínio da prefixal. Entretanto, você vai colocar o radical mais um sufixo. Por exemplo, com o sufixo ter, nós podemos formar as palavras terraplanagem, terra, terreiro e terreno. A derivação parasintética não é nada mais nada menos que o prefixo e o sufixo aparecendo juntos numa única palavra. Exemplos disso são as palavras enterrar, entardecer e entristecer. Derivação regressiva é uma palavra que sofre a perda do último fonema. Por exemplo, vender, é possível formar venda com essa derivação regressiva. Isso é muito importante nesse processo de formação para fazer com que os verbos se tornem substantivos. Outros exemplos são ajudar, ajuda, auxiliar, auxílio. Derivação imprópria é quando uma palavra muda a sua classe gramatical. Um exemplo disso é essa frase: o não é uma péssima resposta. A gente sabe que não é um advérbio de negação, mas nesse caso ele faz papel de substantivo. Mas preste atenção numa coisa. Na derivação regressiva, eu dei exemplos de verbos que se tornaram substantivos. E na derivação imprópria, eu dei exemplo de um advérbio de negação que numa frase exercia papel de substantivo. Você pode notar que os dois mudaram suas classes gramaticais. Então, qual a diferença entre derivação regressiva e derivação imprópria? É bem simples. Você pode notar pelos exemplos da tela que na derivação regressiva a palavra muda a sua grafia e na derivação imprópria, não. Ok, esses são os tipos de derivação. A gente vai usar agora os processos de formação das palavras pela composição. A primeira delas é a justaposição. Justaposição é a junção de duas palavras, mas elas não perdem nenhum fonema. Por exemplo, com as palavras guarda e roupa, a gente forma guarda-roupa. Com as palavras passa e tempo, nós formamos passatempo. E segunda e feira, nós formamos segunda-feira. A composição por aglutinação, ela difere da justaposição justamente porque ela perde uma unidade sonora. Por exemplo, aguardente é a junção das palavras água e ardente, mas elas perdem um fonema, o A. Plano e alto, planalto, perdeu o fonema O.